Bom dia, queridos da mocidade da nossa igreja, mocidade UPA, nossa juventude. Vamos continuar nossos estudos, tentarmos cada vez mais aí nos aplicar à questão do aprendizado sobre a palavra do Senhor. E como nós estávamos no finalzinho do estudo sobre o incomparável Cristo de John Stott, vamos dar sequência, falta apenas 2 aulas para a gente concretizar e assim poder mudar o nosso estudo e escolher um novo livro ou alguma temática diferente para continuarmos, quem sabe até fazer uma aula via Zoom, né? Ou via Google Meet, alguma ferramenta. Vamos pensar se a gente consegue um horário para que todos estejam juntos e a gente possa assim participar de um estudo ao vivo. Bem, John Stott ele aborda no Incomparável Cristo alguns aspectos dele, né, de Cristo Jesus. Por que ele é incomparável? E nós já falamos nas aulas anteriores sobre alguns aspectos nesse sentido. E assim hoje nós vamos fazer a quarta parte e a semana que vem nós vamos fazer a última parte, uma parte mais escatológica, né? Uma parte toda voltada ao estudo no livro de Apocalipse, né? Nós já falamos sobre a centralidade de Jesus, ele é o centro da história, ele é o eixo das escrituras e ele é o coração da missão. Então ele é o centro de todas as coisas, no que se diz respeito ao reino de Deus. Falamos como o Novo Testamento testifica de Cristo, né? O Evangelho de Mateus, Cristo, o cumprimento das Escrituras. Marcos, Cristo, o servo sofredor. Lucas e Atos, Cristo, o Salvador do mundo. Falamos na outra aula sobre o quádruplo Evangelho, ou seja, como que os 4 Evangelhos tratam Jesus. Jesus e as cartas paulinas, como que ele fala, as cartas gerais, a diversidade na unidade, né? E hoje vamos falar sobre Jesus, o Jesus influente. O Jesus influente. Por que que ele traz no livro, né, esse aspecto do Jesus influente? Porque ele vai mostrar que, ao contrário do que era a cultura da época e como que as pessoas lidavam naquela época com algumas questões, ele veio para mudar isso. Por mais que se dedicavam em cumprir a lei, eram muito rigorosos na questão da própria lei e deixavam de lado o amor para viver essa lei, né? Ou seja, a lei se tornava mais importante do que as pessoas, do que amor às pessoas e a dedicação em uma vida com elas. Então, a primeira coisa que ele traz no livro é mostrando que Jesus trouxe amor às crianças. Você não vê na Bíblia citação de criança em nenhum texto, nenhuma genealogia, né? Você não vê contar crianças em aspectos. E então, na verdade, Jesus veio e dá uma mexida em tudo isso, influenciando a forma deles olharem o Evangelho e essa parte de como viver o Evangelho, justamente mostrando que precisa se ter amor às crianças. Por mais que elas são incômodos muitas vezes, né? A gente perde a paciência e tudo mais, ela tem o seu lugar de estar junto, né, com o povo de Deus e precisamos dar atenção e amor para elas. Outro aspecto que ele traz também é quando ele traz mostrando que, ao contrário do que se pensava, aqueles que viviam mais o Evangelho ou a lei eram os mais importantes, ele começa a mostrar que precisa ter humildade, ninguém é maior do que ninguém, né? Quem achar que é maior, esse é o menor. E aí ele traz naquela cerimônia do lava-pés, quando ele senta, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Pedro começa a dizer que não quero que faça, e aí o Senhor fala, se não fizer, se não deixar que ele faça, ele não vai ter parte no reino. Então, ali a demonstração necessária de Jesus, da humildade, de que ninguém é melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Não é porque um cumpre mais a lei ou cumpre menos, não. Nós precisamos ser humildes
e entender que as pessoas são mais importantes e nós temos que nos dedicar nisso. Outro aspecto influencial de Cristo, né, é o seu sacrifício na cruz. Ele, ao contrário de todos que esperavam um rei vir todo pomposo e tomar o reino à espada e se mostrar aquele que veio para fazer as coisas acontecerem, ele aqui entrega a sua vida na cruz para pagar pelos pecados de todos aqueles que ele escolheu, do seu povo. Então é um amor sacrificial, é uma parte da lei que eles não entendiam. Eles não conseguiam compreender o ato de amar, o ato de perceber que as pessoas são importantes. Crianças, o ser humilde e poder auxiliar outros no lavar os seus pés, no cuidar deles, e também no ato de entregar a sua vida. Não há prova de amor maior do que dar a vida pelo seu irmão, né? O apóstolo João, quando ele registra isso, ele registra que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é esse aspecto de Cristo Jesus que influenciou uma geração a enxergar a lei de uma forma diferente, de uma forma que eles não estavam tão habituados a colocar em prática. E então ele começa, na sua ascensão, dizer que o dom do Espírito viria, ou seja, o Espírito Santo viria, o Consolador, mas a função desse Consolador não apenas de consolar, de conformar, de trazer uma certa segurança no coração ou um consolo propriamente dito, mas no ato de ser um espírito missionário que impulsiona o cristão verdadeiro a influenciar como Cristo influenciou, a ser missionário, a se dedicar cada vez mais naquilo que o próprio Cristo já ensinou. Então, quando John Stott traz nesse livro esse aspecto da influência do Senhor, ele quer justamente trazer e mostrar para nós o quanto nós precisamos ser pessoas que influenciam através do amor às crianças, do amor àqueles que estão às margens da sociedade, do amor àquele necessitado, mas também da humildade de perceber que se nós temos mais do que os outros, não é porque nós merecemos, não é graça de Deus e amor do Senhor. Então eu tenho que parar e entender cada vez mais e gerar no meu coração humildade, de poder falar assim, eu sou pior do que o outro, eu sou igual ao outro. Então a ação nesse sentido. O amor sacrificial, aquele que se preocupa ao ponto de dar a vida pelo seu irmão, e entender que o Espírito Santo que já habita em nós, esse Espírito que habita em nós, ele nos move cada vez mais, nos desafia a sermos influenciadores, para que as pessoas percebam quem é Cristo, quem é o Evangelho, quem de fato, o que de fato é a sua palavra. Então nós vamos encerrar por aqui, o texto vai aí em PDF para você, né, dar uma lida e dar uma entendida maior nesse aspecto. E a semana que vem nós vamos passar para a parte final, onde vai falar sobre a influência de Cristo nessa parte do porvir, ou seja, o Apocalipse mesmo, a influência dele em chamar as pessoas para a luz, né, o novo céu, nova terra e tudo aquilo que ele traz de conceito através do apóstolo João ali na ilha de Patmos, né, trazendo a revelação para nós. Deus te abençoe, leia aí o conteúdo, tire as suas dúvidas também, os textos bíblicos estão todos aí e vamos estudar um pouco mais esse livro que é bênção de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe, um bom domingo, à noite temos culto presencial e online. Deus te abençoe, meu querido.